hoje da nossa palavra é levando o evangelho de cidade em cidade. Amém? Glória a Deus. Eu creio que este é um tempo oportuno para a igreja. Eu creio que este é um tempo onde o Senhor ele tem levantado a igreja dele para levar as boas novas, para levar o evangelho, para levar a palavra de Deus sobre a cidade e sobre as nações. Amém? Mas antes de eu adentrar na palavra, eu gostaria de passar um vídeo e gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse vídeo. Depois? Então vai ficar para depois. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então abre a sua Bíblia lá no livro de Isaías 54:3. Amém? Que fala assim: a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Né? Então aqui a promessa de Deus para nós como igreja é possuir as nações, conquistando cidades para Cristo. Amém, irmãos? Possuir nação é uma expressão profética que significa conquistar, né? Então essa conquista, ela se dá por meio de conversão de almas, né? Então aqui a expressão cidade assoladas no livro de Isaías aqui mencionadas, ele descreve a realidade do mundo sem Deus. O mundo quando não tem Deus, o mundo que eu falo em si, são as pessoas. É um ambiente de destruição, é um ambiente de miséria, é um ambiente de morte, é um ambiente de necessidade espiritual. Mas com tudo isso não é a vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus? A maneira de Deus mudar essa realidade é por meio da igreja. Por isso o Senhor tem levantado a igreja dele nesse tempo. Para quê? Para destruir as obras do diabo na vida das pessoas, das vidas, das famílias. Esse é o propósito de Deus da igreja aqui nessa terra, nesse tempo. Por isso este é o tempo oportuno. Amém? É o tempo oportuno do Senhor para com cada um de nós, né? E uma vez que nós brilharmos, irmãos, porque nós somos a luz do mundo. Fala, eu sou a luz do mundo. É isso aí, nós somos a luz do mundo. E uma vez que nós brilharmos, né, em cada cidade, nós iremos com certeza alcançar as nações, alcançar as vidas. Foi para isso que o Senhor nos colocou, foi para isso que o Senhor nos designou. Amém? Porque aí fora há um mundo de destruição. Mas o Senhor está levantando a igreja para declarar, para profetizar, onde tem os ossos secos ali, trazer vida. E você é a boca de Deus nesse tempo, para trazer a vida de Deus aonde há destruição, aonde há miséria, aonde há calamidade, aonde há vida que está perdida, que não tem o Espírito de Deus. E foi para isso que o Senhor ele te chamou nesse tempo. Esse é o tempo oportuno do Senhor fazer através da sua vida. Mas para isso você tem que se posicionar como um filho de Deus. Sabe por que nós estamos com essa máscara na nossa boca, irmãos? Porque o diabo ele quer parar. O diabo ele quer nos paralisar. O diabo ele quer parar a igreja. Mas hoje nós vamos declarar que toda amarra, todo cilado do diabo hoje foi caído por terra. Porque nós se levantamos como igreja, como um exército do Senhor nesse tempo. Para trazer vida aonde não tem. Para trazer cura naqueles que estão enfermos, para trazer a libertação naqueles que estão oprimidos. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que nós estamos aqui nesse tempo. Amém? Então, irmãos, você percebe como Deus, ele enxerga o todo. A Bíblia diz
que o caminho de Deus, eles são mais altos do que os nossos. Amém? O Senhor, Ele sabe de tudo. Talvez nós olhamos agora aqui, nós não possamos enxergar aquilo que o Senhor Ele tem, aquilo que o Senhor Ele já preparou para nós. E o Senhor já preparou esta cidade para nós, para ganhar as vidas para o Senhor Jesus. Então creia que o momento hoje, ele é oportuno para a igreja pregar o evangelho no mundo. Este é o tempo oportuno, porque Deus tem nos dado todas as ferramentas necessárias para levar o evangelho às nações e da maneira eficiente. Amém? Nós temos a internet, nós temos rádio, nós temos televisão, nós temos muitas ferramentas que nós podemos levar a palavra do Senhor. Amém? Mas será que o Senhor, Ele recebe de qualquer jeito? Que nós façamos de qualquer jeito? Não. Sabe por quê? Quando Deus disse para Abraão que ele teria um filho, Ele não falou para Abraão fazer esse filho de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não. O Senhor, Ele não aprovou ali o que Sara fez. Porque Sara deu a sua concubina ali para ter um filho. Por quê? Porque esse não era o propósito de Deus naquele tempo. Não era isso que o Senhor queria. Então Deus, Ele dá a estratégia. Mas Deus também, Ele fala da maneira que é para ser feito. Amém? Para quê? Para cumprir o propósito de Deus nesse tempo. Amém? Então Deus, Ele trabalha a nosso favor. Deus, Ele trabalha ao meu favor e Deus, Ele trabalha ao seu favor. Amém? Então nós somos a luz deste mundo. Amém? Você é a luz deste mundo. Você que está nos assistindo, você é a luz deste mundo. Para brilhar na sua cidade, aonde tiver as trevas, vai ter que sair. Por quê? Porque nós somos a luz. Amém? E a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Por quê? Porque a igreja é dele. É dele. É ele que tem toda a autoridade. Amém? Então, amados, aqui nós vamos ver, né, uma expressão que fala de cidades em cidade, né? Então a Bíblia aqui ela refere a expansão do reino de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, né? Que fala que se expandiu de cidade em cidade. Então nós podemos testemunhar que este tem sido um tempo, né? Um tempo de experiência como igreja. Era para ter passado no começo o vídeo, porque aí teria como... Pode passar. Apaga a luz para nós, que é. Dia 26 de agosto de 1934. No dia 26 de agosto de 1934, uma missionária americana, Caroline Matilda Fausen, da Carolina do Norte, desembarcou no Rio de Janeiro e logo em seguida foi para o estado da Bahia, onde ficou 5 meses estudando o português. Em 1935, Matilda recebeu uma revelação de Deus para evangelizar no estado de Goiás. Ela foi para a cidade de Catalão, aonde chegou no dia 9 de fevereiro de 1935, iniciando seus trabalhos evangelísticos nesta cidade. Em 1936, guiada por Deus, pegou um trem e foi pregar na cidade de Cumari, Goiás, a 30 quilômetros de onde ela morava. Dona Leopoldina, ela foi a primeira pessoa a se converter na cidade. Ela era viúva e tinha 5 filhas. A igreja começou na sua casa
onde um grupo de mulheres se reuniam para orar. Embora a missionária morasse em Catalão, a 30 quilômetros da cidade de Cumari, toda semana ela ia de trem para fazer as reuniões na casa de Dona Leopoldina. Assim, começou ali a Igreja Calvário Pentecostal, a qual a missionária pertencia. Nas reuniões que ela fazia, a missionária cantava, tocava sua sanfona e depois pregava com muita autoridade. O poder de Deus se manifestava fortemente nas reuniões e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Contudo, algumas pessoas foram ficando incomodadas e denunciaram a missionária na delegacia de polícia. Então, o delegado da cidade enviou 2 soldados para checar o que estava acontecendo lá. Quando eles chegaram e viram as pessoas orando, um dos soldados caiu de joelhos, falando em línguas, e em lágrimas entregou sua vida a Jesus. Anos depois, esse soldado tornou-se um pastor. Por razões pessoais, a missionária precisou voltar aos Estados Unidos. Embora não tivesse um prédio de igreja, ela deixou naquela cidade um grupo de mulheres incendiadas. Era um grupo de mulheres que oravam. Mas o zelo dessas 2 mulheres pela obra de Deus prevaleceu, pois algum tempo depois, a irmã Matilda voltou dos Estados Unidos para visitar as igrejas que ela havia aberto no estado de Goiás. Ela havia se unido à Igreja de Deus nos Estados Unidos, pois tinha esperança que eles enviassem alguém para continuar o trabalho dela no Brasil, o que realmente aconteceu nos anos seguintes. A semente plantada naquela pequena cidade alcançou 4 gerações. Anos depois, uma das filhas de Dona Leopoldina tornou-se a pastora da igreja. Depois, o neto de Dona Leopoldina tornou-se o pastor. E mais tarde, sua bisneta tornou-se uma pastora de crianças. A igreja fundada por essas 2 mulheres, a missionária Matilde e também Dona Leopoldina, numa cidade no interior de Goiás, ainda está lá, na mesma cidade, há quase 90 anos. Assim como todas as outras igrejas que ela abriu no estado de Goiás. O neto de Dona Leopoldina, que tornou-se pastor, tem hoje 82 anos. Ele é o meu pai. E esta é a minha história, o meu testemunho. Amém? Sabe por quê? Qual é a importância desse livro aqui? Porque nós trabalhamos com ministério prevalecente. Alguém que investiu, alguém que pagou o preço, alguém que gerou. Amém? Então nós podemos testemunhar que esta tem sido também a nossa experiência como igreja. Porque começou em Goiânia, né? Com uma missionária que foi para Catalão. E lá começou uma igreja junto com as mulheres. E daquela igreja, gerou muitas mulheres. E se tornaram pastores, pastoras, que chegou até na pastora Márcia, que pastoreia criança. Por isso nós damos o melhor que nós temos para os pequeninos. Porque ele é o rebanho mais precioso do Senhor. As crianças é o rebanho mais precioso do Senhor. Amém? Então a igreja videira, ela começou em Goiânia, depois ela foi crescendo de cidade em cidade e hoje ela está nas nações. Olha que poderoso. Mas por causa de alguém que pagou o preço. Por causa de uma mulher, uma missionária que gerou naquele tempo. Que pagou o preço ali em oração. Que reuniu com as mulheres. E dali se tornou uma igreja prevalecente. Que é a igreja de Cristo. A igreja do Senhor. Por isso é preciso compreender que não se trata de um planejamento humano.
Porque não foi um planejamento humano, e sim uma estratégia de Deus. Foi Deus que deu aquela estratégia para aquela missionária naquele tempo. Amém? Então nós vamos ver também como é descrita, né, várias vezes na Bíblia e em momentos distintos. Amém? O primeiro exemplo é o exemplo da nação de Israel. Lá no livro de 1 Samuel 5:8, se você quiser abrir. Assim: seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade. Então a arca de Deus, ele era levado de cidade em cidade. E nós sabemos que a arca de Deus naquele tempo, ele representava, né, Jesus, ele representava Cristo. Mas hoje, Cristo, ele habita dentro de mim e dentro de você. E isso mostra, hoje, a maneira certa, a maneira bíblica de levar Cristo é pregando o Evangelho, né? O Evangelho da graça, levando a palavra de Deus de cidade em cidade. Sabe por quê, amados? Porque cada cidade ele tem um tesouro precioso a ser conquistado. Quem são esses tesouros? As almas, as vidas. Elas precisam conhecer Jesus. E hoje você tem a vida de Deus dentro de você. Você tem Cristo que habita dentro de você. E esse é o alvo da igreja. O alvo da igreja é conquistar a sua cidade. O nosso alvo é conquistar esta cidade. A cidade de Primavera do Leste. Amém? Porque você tem a vida de Deus. Na onde você vai, a vida de Deus vai. Se você vai no trabalho, a vida de Deus vai. Se você vai na escola, a vida de Deus vai. Então hoje nós temos a vida de Deus dentro de nós. Mas e ali no caso de Israel, né? A promessa de Deus era a conquista da terra de Canaã, que aconteceu por intermédio da conquista de cidades, né? Então, da mesma maneira, aconteceu com a distribuição da terra de Canaã para cada tribo de Israel. E lá no livro de Josué, nós vamos ver lá no capítulo 11, do verso 24, né? Nós vamos ver como foi essa distribuição da herança dos filhos de Israel da seguinte maneira. Está lá no livro de Josué 11, 23, que fala assim: assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos. E em diante lemos que fala: esta é a herança dos filhos de Ruben, cidade com suas aldeias. A herança dos filhos de Gade, 60 cidades. A tribo de Benjamim, ao todo 14 cidades. A herança dos filhos de Zebulon, 16 cidades, com suas aldeias. E as cidades dos levitas foram ao todo 48 cidades. Então aqui a Bíblia, ela faz questão de relatar a herança de Israel por meio da posse de cidades, né? Por isso nos fala da expansão do reino, porque ela foi distribuída de cidade em cidade. Amém? Então por isso, amados, sabe por quê? Que aquele povo ali, o povo de Deus, o povo de Israel ali, quando Moisés tirou ele do Egito, né? Para levar para a terra que mana leite e mel, onde o Senhor tinha falado que eles tomariam posse daquela terra. Mas por que que não houve essa divisão há 40 anos atrás? Porque muitos deles murmuraram. Porque muitos deles, quando o Senhor mandou os 12 espias
para espiar a terra. O que é que eles viram? Eles viram gigantes, eles viram fortalezas. E aí o que eles começaram a fazer? Eles começaram a murmurar. E eles perderam a herança. Por isso que só depois o Senhor distribuiu a terra para eles. E nessa distribuição, aqueles que conquistaram foram as crianças. Porque muitas crianças foram levadas. Porque quando o Senhor falou para Moisés tirar todos, o Senhor incluiu os pequeninos. O Senhor falou, não deixa nenhum dos meus pequeninos, não deixa nenhuma unha minha. Por quê? Porque o Senhor, ele tinha um propósito. E o Senhor hoje, ele tem esse propósito nas cidades. Amém? Que é de ganhar as vidas. Expandir o reino de Deus. Então não precisa você ir longe. Amém? Para você pregar o evangelho. Porque aqui mesmo tem muitas pessoas que precisam e necessitam. Amém? De ouvir a palavra de Deus. Então, hoje para você, amados, pare de falar mal da cidade onde o Senhor te colocou. Pare. Aquele povo não conquistou ali a cidade, a terra de Canaã, porque eles murmuraram. Porque eles reclamaram. Eles falaram mal da cidade. Então pare de falar mal da cidade onde o Senhor te plantou. Porque o Senhor, ele tem coisas boas para você. O Senhor, ele quer te fazer te prosperar. O Senhor, ele quer fazer você avançar. O Senhor, ele quer fazer você romper nesse tempo. Esse é o tempo. Amém? Então, aqui nós vemos também o outro exemplo no ministério de Jesus, que está lá no livro de Lucas 8:1. Se vocês quiserem abrir. Fala aqui. O texto diz: andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Então Jesus, ele ia de cidade em cidade, fazendo o quê? Pregando, falando do evangelho do reino de Deus. Então quando Jesus, ele veio, ele não mudou a estratégia de evangelizar, né? Mas manteve a mesma estratégia, de cidade em cidade, manifestando o reino de Deus. Assim como lá no começo, né? Lá quando tirou o povo, Davi, o rei Davi, se você for ler a história, né? Ele conquistou cidades. Amém? Então, o seu ministério foi modelo para a igreja que estava nascendo. Porque depois disso, quem que continuou fazendo a obra? Foram os seus discípulos. E eles mesmos abriram igreja em cidades. Esse é o propósito. É de nós ganhar vida, gerar discípulos. Para quê? Para ir de cidade em cidade. Fazendo o quê? Levando o evangelho da paz, o evangelho da graça. É isso que nós temos que levar. Amém? Outro exemplo, o exemplo da igreja primitiva, lá no livro de Atos 8:40. Mas Felipe, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém? Então o modelo da igreja para nós hoje é o modelo da igreja primitiva. A melhor estratégia para alcançar uma nação é que cada igreja local tenha como alvo ganhar a sua cidade. Amém? Esse é o nosso alvo, é ganhar esta cidade. E somente assim nós podemos ganhar as nações. Que fala do apóstolo Paulo, que ele abriu igreja e ele escrevia cartas, né, direcionada às igrejas locais da cidade, como a igreja de Roma, a igreja de Coríntio. E isso comprova que a igreja se expandia de cidade em cidade. Por quê? Porque Paulo, ele gerou discípulos. E esse é o propósito. É isso que o Senhor lhe quer. Que nós venhamos gerar
discípulos. Mas será que nós estamos preparados para pagar o preço pelas pessoas? Porque somente discípulos pagam o preço. Somente discípulos levantam de madrugada para orar. Somente discípulos investem na obra. Amém? Você está disposto a pagar o preço? Porque é isso que um discípulo ele faz. Um discípulo ele não fica no comodismo. Um discípulo ele não fica passivo com a situação. Um discípulo ele paga o preço. Ele vai gerar. Ele vai ter dor. Amém? Lá no livro de Atos 14, 21, fala assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Então, quando ali, depois que ele já tinha anunciado o evangelho, que ele já tinha feito o discípulo, ele voltou. Porque ele já tinha deixado lá os discípulos lá, para dar continuidade na obra do Senhor. Entenda que o propósito hoje, ao pregar o evangelho de cidade em cidade, é fazer discípulos, assim como era na igreja primitiva. Amém? Então, eu creio que não precisa você ir longe. Não precisa você se preocupar com pessoas que estão em São Paulo, com pessoas que estão em outros lugares. Não precisa. Porque lá já tem um discípulo de Cristo lá que vai cuidar. E o nosso papel hoje é aqui, é nesta cidade, onde o Senhor nos colocou para levar a palavra de cidade em cidade. Amém? Eu creio que quando nós estiver diante do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que nós vamos reinar com Ele. Amém? Nós vamos reinar com Cristo. Então hoje nós vamos ver o segundo tópico que fala visando a recompensa do reino. Amém? Você quer reinar com Cristo? Glória a Deus. Lá no livro de Lucas 19, 17, fala assim: respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Aleluia! Amém? Então, ao contar essa parábola, Jesus ele usou o exemplo de cidades. Para quê? Para simbolizar o reino, né? A recompensa do reino. Mas pode ser apenas uma simbologia, mas pode ser também literal. Amém, amados? A verdade é que, com certeza, nós vamos reinar sobre cidades e nações. Você vai reinar sobre cidade e nação, aonde o Senhor tem te colocado. O Senhor te colocou, o Senhor te plantou aqui para reinar. Amém? Lucas 19, 19 fala assim: a este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Você sabe qual é a recompensa do reino? A recompensa do reino é você ter autoridade sobre cidade. Essa é a recompensa do reino. Porque o Senhor já nos deu esta cidade como herança do Senhor. Amém? Então o Senhor também já te deu autoridade sobre ela, para governar sobre ela, para manifestar a verdade do Evangelho. Amém? Sobre a cidade. E Deus ele tem nos dado a autoridade do alto. Há uma unção especial para conquistar cidade. Há uma unção sobre nós. Há uma unção sobre a sua vida. Amém? Porque você tem a vida de Deus. Então, a cada dia que passa, o Senhor, Ele nos impulsiona para essa missão. Sabe por quê, irmãos? Deus, Ele tem pressa. O Senhor, Ele está à porta. Nós não sabemos qual é o dia, qual é a hora, mas o Senhor, Ele vai vir buscar a sua igreja. Amém? E eu quero reinar com Cristo. Você quer reinar com Cristo? Glória a Deus. Nós vamos reinar com o Senhor. Por isso nós temos que colocar os nossos olhos na recompensa. Não nas coisas terrenas, não nas coisas daqui deste mundo, mas as coisas do alto. Porque nós vamos reinar. Nós temos uma recompensa, um galardão com o Senhor. Amém?
Por isso nós temos que ambicionar. E os que têm essa santa ambição é pregar o evangelho em toda a cidade. Amém? Quando você chegar, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você chegar no céu, você encontrar o apóstolo Paulo, os apóstolos que exerceram naquela época dele, de abrir igreja, de gerar discípulos, você acha qual que vai ser a conversa dele lá com você? Ah, eu só pensei em estudar, ter diploma, cursei faculdade. Isso que eu queria. No momento eu não queria evangelizar, não queria cuidar. Mas lá no céu só entra discípulos. Lá no céu entra vidas. E é vidas que o Senhor quer. Lá no céu, os apóstolos, ele vai falar, eu ganhei cidade para Cristo. Eu ganhei um povo. Eu ganhei uma nação. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor, ele tem preparado para nós. E quando nós for daqui, é a mesma coisa que nós vamos falar. Eu abri uma célula. Eu liderava uma célula de jovem. Eu liderava uma célula kids. Amém? É isso que nós temos que falar quando nós estivermos lá diante do Senhor. Eu fui anfitrião. Eu abri a minha casa para fazer uma célula. A arca da aliança estava na minha casa. A presença de Deus estava na minha casa. É isso que o Senhor, ele quer ouvir. É isso que os apóstolos, eles vão querer ouvir de nós. Amém? Glória a Deus. E o terceiro tópico. Lá no livro de Marcos 16:15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha que palavra, olha que versículo maravilhoso. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Então a maneira bíblica de pregar o evangelho de maneira eficiente é através do evangelismo pessoal. Amém? Então a expressão usada no evangelho de Marcos, toda criatura, no original ela significa individualmente. Amém? É claro que isso não é a única maneira de evangelizar, mas ela é a mais eficiente, né? Tem uma pesquisa que já foi feita para medir a eficácia do evangelismo. E uma delas foi realizada e publicada nos Estados Unidos. Então, essa pesquisa, ela revela que as igrejas pequenas, elas apostam no evangelismo pessoal. E são mais propensas a crescer. Amém? A nossa experiência como igreja, ela comprova isso. Quando nós investimos no evangelismo coletivo, mas também nós investimos nos encontros, nas células, nos cultos e em vários outros eventos que nós fazemos. Amém? Então a maioria das pessoas, elas só vêm para a igreja por meio de alguém que ela tem mais intimidade. Um amigo, um parente, pessoas próximas. Por quê? Porque ela está ali tete a tete, olho a olho. Amém? Cuidando, evangelizando. Então, se nós queremos realizar um evangelismo eficiente, não basta ter estratégia. Não basta ter estratégia. De ir de cidade em cidade, é preciso investir no evangelismo pessoal. Amém? Nós precisamos investir no evangelismo pessoal. Quando o Senhor ali, quando Jesus ali deu água para aquela mulher samaritana, o que ele falou? Ele estava tete a tete com ela. Era os dois a sós. O Senhor falou para ela, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E o que aquela mulher fez? Ela saiu e ela ganhou uma cidade. Porque ela entendeu do propósito do Senhor na vida dela. Porque ela entendeu que a vida de Deus estava dentro dela.
Nós precisamos entender que nós temos a vida de Deus. Nós precisamos entender que nós somos amados do Senhor. Amém? E pregar o evangelho. Levar o evangelho de cidade em cidade. Porque é isso que o Senhor quer. O Senhor, Ele quer derramar mais na sua vida. Amém? E eu creio que até o final desse culto, você vai sair daqui incendiado. Eu creio porque a presença de Deus é nítida neste lugar. Amém? E para mostrar como fazer isso de forma prática, nós vamos usar como referência um texto que conta o milagre da ressurreição de um menino pelo profeta Eliseu. Amém? Está lá no livro de 2 Reis, ele está resumido esse texto, do verso 2 Reis 4, do 1 ao 36. Fala assim: certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual a constrangeu a comer pão. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, o seu marido é velho. Disse Eliseu: chama, disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Concebeu a mulher e deu à luz um filho. E no tempo determinado, tendo crescido o menino, saiu com seu pai e disse: ai, a minha cabeça. Então o pai levou a sua mãe e ele morreu. Chegando ela ao homem de Deus, disse: pedi eu ao meu senhor algum filho? Ele, pois, se levantou e a seguiu. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então fechou a porta e sobre ele orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele e os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Levantou-se, pois, e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a sunamita e lhe disse: toma o teu filho. Aleluia! Glória a Deus. Que palavra, hein? Que poderoso. Então aqui nós vamos ver 3 aspectos que fala que o profeta Eliseu, ele teve que fazer para trazer a vida naquele menino. Mas essa palavra aqui na Bíblia, a ressurreição, ela aponta para o milagre da salvação. A Bíblia afirma que nós estávamos mortos em nossos delitos, né? Nós estávamos mortos. Lá no livro de Efésios 2, acho que 4 ou 5 fala. Então nós estávamos mortos nos nossos delitos e separados espiritualmente de Deus. E ao receber Jesus, nós recebemos a vida de Deus e nascemos de novo. Então esta é a experiência do batismo nas águas, em que testemunhamos que morremos com Cristo e também ressuscitamos com Ele. Amém? Para uma nova vida, né, amados? Nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Por isso esse milagre aqui da ressurreição, ele aponta para uma estratégia eficiente do evangelismo pessoal. Por isso nós trabalhamos com criança. Nós evangelizamos criança. Esse é o plano, esse é o projeto desse ano, de ganhar 300 mil crianças para Cristo. E 150 crianças vão evangelizar outra criança. Amém? Glória a Deus. Então aqui a Bíblia aqui, ela fala que a primeira coisa que o texto aqui ele relata é que o profeta ele foi de cidade
em cidade, né? Que ele foi na cidade de Sunem. Isso fala que ele andava por outras cidades, pregando, levando a palavra, e o que mostra que fazia parte do ministério dele. Então aqui Deus deu ao profeta uma estratégia bem específica do milagre da ressurreição. Amém? Para que o milagre ele acontecesse no filho daquela mulher. Então aqui a boca sobre a boca. Nós vamos falar sobre 3 aspectos. Fala comigo. Boca sobre a boca. Aleluia. Então essa expressão significa que a boca do profeta era a boca de Deus. Fazendo o quê? Liberando vida para aquela criança, né? Então nós não podemos gerar vida. Nós conseguimos gerar vida? Não. Mas Deus, ele pode através de nossas vidas. Deus, ele pode gerar. Deus, ele pode ressuscitar. O Senhor Jesus, ele ressuscitou Lázaro. Mas aqui nós vemos que Eliseu, ele ressuscitou uma criança. Mas será que foi como Jesus chegou ali e falou, Lázaro levanta e anda, e Lázaro levantou e saiu andando? Não. Aqui o Senhor lhe deu uma estratégia para Eliseu de como iria trazer a vida daquela criança de novo. Por isso Deus ali falou com Eliseu, coloque a boca sobre a boca. Amém? Então no caso da boca, ela é mencionada várias vezes em relação a liberar a palavra. Lá no livro de Efésios 6,19 também ele diz, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho. Amém? Então quando nós abrimos a nossa boca, nós vamos sair, vai sair palavra afiada, palavra cortante, palavra que vai adentrar na vida daquela pessoa e vai trazer vida para ela, vai trazer ressurreição. Amém? Eu oro, eu peço para o Senhor, Senhor, eu quero o dom de curar, o dom de orar para um morto e ele ressuscitar, porque o Senhor ele já nos deu, o Senhor ele já falou, aquele que crê em mim, obras maiores fará em meu nome. Então não é na tua força, é na força de Cristo. Amém? Então crê nessa palavra, que quando você abrir a sua boca, vai sair a vida de Deus. Vai sair vida de Deus dentro de você, assim como daquela mulher samaritana. Ela saiu rio de água vida ali dela. Amém? Então quando o profeta colocou a sua boca sobre a boca do menino, ele estava liberando a vida da ressurreição, que somente Deus pode dar, somente o Senhor ele pode dar. Mas e hoje, quando abrimos a nossa boca a pregar o evangelho, o que nós estamos fazendo? Nós estamos liberando vida àqueles que ouvem e recebem o evangelho. Nós estamos liberando vida nessas pessoas. Amém? Então aqui quando o profeta ele colocou a sua boca sobre a boca do menino, isso indica que ele teve um direcionamento pessoal. Ele foi direcionado por Deus, né? Por quê? Porque sem o abrir da nossa boca, não pode sair o poder da vida. Não tem como sair vida de Deus. Amém? E é claro que Deus ele não se limita à ação do homem. Mas ele escolheu operar o milagre da salvação por meio da pregação do evangelho. Por meio da palavra da graça. Amém? Você tem a vida de Deus dentro de você. Então o Senhor ele te chamou, o Senhor te comissionou nesse tempo para levar a palavra do Senhor, para gerar vida, para trazer existência às coisas que não existem. Amém? Foi para isso que o Senhor ele te chamou nesse tempo. Amém? Então nós precisamos crer na eficácia do evangelho, né?
do evangelismo pessoal e investir em treinamento de cada membro, fazê-lo com clareza, a fim de manifestar o poder da ressurreição. Amém? O Senhor ele já liberou poder sobre nossas vidas. Você já tem o poder de Deus sobre você. Amém? Toma posse dessa unção que foi liberada sobre sua vida. A partir do momento que você aceitou Jesus, que você entregou a sua vida a Jesus, o Senhor ele liberou poder dele sobre a sua vida. Amém? Então a Bíblia aqui, ela afirma que a confissão também ela é pessoal. A confissão ela é pessoal, que cada pessoa ela precisa confessar individualmente a respeito de Jesus. Então, para uma pessoa ela ser salva, o que ela tem que falar? Ela tem que confessar, ela tem que falar, ela tem que declarar. Lá no livro de Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas para isso, o que a pessoa tem que fazer? Falar, confessar, declarar. Abrir a boca. Porque boca fechada não gera vida. Se você ficar com a boca fechada, você não vai gerar vida. E quantas vidas está à sua volta para ouvir uma palavra sua? E talvez você está com a boca fechada. Porque é isso que o diabo ele quer. Ele quer paralisar a igreja do Senhor. Ele quer calar a nossa boca. Então hoje você se posiciona. Hoje você tem uma postura diferente nesse tempo. Amém? Tem um testemunho que conta de um empresário muito rico que ele era. E tinha uma senhora que trabalhava com ele, ela era evangélica. E todos os dias ela ficava louvando lá na cozinha. E esse empresário, ele estava com a família destruída, o casamento destruído. Já não tinha mais para ele, já não tinha mais jeito. E aquela senhora, ela orava, ela louvava ali ao Senhor todos os dias. E todos os dias aquele senhor, ele ia lá na cozinha. Ouvia ela falar, ouvia ela cantar. Mas chegou um tempo que ele começou a criticar aquela senhora, né? Mas é isso, era o inimigo tentando intimidar a vida dela, intimidar ela. E ela parou de cantar, ela parou de orar. Mas mesmo assim, aquele empresário, ele ia lá e ficava provocando ela. Ficava criticando ela. E chegou um dia que ela se posicionou. Ele foi lá e começou a criticar ela. E o que ela fez? Ela colocou a mão na cabeça daquele empresário. Ela orou com aquele empresário. E aquele empresário, ele aceitou Jesus. E a vida dele foi transformada. Por causa de uma pessoa que se posicionou naquele dia e não se intimidou com a voz do diabo. Uma vida foi salva para o Senhor Jesus. Um casamento foi restaurado. Amém? Então quando uma pessoa estiver te criticando, é porque ela quer ouvir a palavra do Senhor. Ela quer ouvir aquilo que você tem dentro de você. Porque você tem a vida de Deus. Amém? Ela quer ouvir o evangelho da graça. As pessoas de fora já não quer mais escutar a lei, falar só de lei. Não, ela quer ouvir o evangelho da graça. Amém? Então pregue a graça, pregue o evangelho do Senhor. E muitas vidas se converterão através da sua vida. Amém? E não se intimida com o diabo quando alguém estiver te criticando. Porque ele quer ouvir. Ele quer que você abra a sua boca e comece a levar a vida de Deus sobre ela. Amém? Outro tópico aqui que fala sobre olhos sobre olhos. Fala olhos sobre os olhos. Então, o sentido bíblico dos olhos, ele aponta para a revelação, né? Ou seja, ver espiritualmente. Perceba aqui que o salmista, ele fala lá no livro de Salmos 119:18. Ele fala assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Amém? Então, desvendar é o mesmo que revelar. A palavra, ela precisa ser
revelada. Por isso, a pregação ela precisa ser acompanhada pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Amém? Somente assim as pessoas serão tocadas e se converterão a Cristo. Então, ao pregar o Evangelho, é preciso fazer com realidade de vida, com um testemunho pessoal. Assim, a vida de Deus que está naquele que evangeliza é liberada com discernimento espiritual. Amém? E os olhos espirituais de quem ouve são abertos. Então, quem prega ali, quando você prega para uma pessoa, os olhos delas vão ser abertos. Mas aquele que prega, os olhos dele precisam estar abertos também. Porque ele precisa ter vida de Deus para poder liberar vida para aquela pessoa receber. Amém? Aqui fala no livro de Jó 42:5, fala assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Jó conhecia Deus de falar. Quantos de nós aqui, quando era do mundão, conhecia Deus só de falar? Né? Mas teve um dia que nós tivemos uma experiência. E os nossos olhos, eles foram abertos para nós entender. Amém? Então, nem sempre aqui a salvação, ele acontece na primeira vez que alguém ouve o Evangelho. Por isso é preciso perseverar em pregar mais de uma vez a mesma pessoa. Por quê? Porque os olhos dela não estão abertos. As escamas precisam cair por terra. Amém? Por isso nós temos que falar uma vez, falar duas vezes, falar 3 vezes, até os olhos daquela pessoa serem abertos. Amém? Então no texto aqui ele diz que o profeta, ele deitou-se sobre o menino, depois se levantou e andou no quarto de lá para cá. Será o que o profeta estava fazendo naquele momento? Com certeza ele estava orando, né? Porque ele colocou a boca na boca do menino, os olhos sobre os olhos, a mão sobre as mãos, e não aconteceu nada. Mas o Senhor lhe deu uma estratégia. Coloca de novo, faz de novo. Então, na segunda vez, Eliseu colocou a boca sobre a boca, os olhos sobre os olhos, e o que aconteceu? Que fala no texto, o corpo do menino ali estremeceu, aqueceu, e trouxe a vida de Deus sobre aquele menino. Trouxe a ressurreição sobre aquela criança. Amém? Então, tornou a subir e fez a mesma coisa, né? Colocou a boca sobre a boca, os olhos sobre os olhos e a mão sobre a mão. E os olhos do menino, naquele momento, ele abriu. E isso nos mostra que existe um processo para o Espírito de Deus agir nas pessoas, que é a palavra. Então, você precisa pregar mais de uma vez. Por quê? Porque a palavra, ela precisa penetrar no coração, a mente, ela tem que ser convencida e assim tocar o Espírito para o milagre da salvação, para o milagre acontecer. Amém? A primeira coisa quando Deus ele fez, o que ele fez? Que haja luz, né? Por quê? Porque a luz fala que os nossos olhos eles precisam estar abertos. Aonde há luz, a vida de Deus. Onde há luz, as trevas não vêm. Amém? E a palavra também diz que o Espírito do Senhor, ele pairava sobre as águas. O que o Espírito estava fazendo naquele momento? Ele estava gerando vida. E é para isso que o Senhor nos chamou. Para gerar vida, gerar discípulos. Levar a palavra de cidade em cidade. Amém? E o terceiro e o último fala sobre as mãos, A Bíblia ela usa as mãos para se referir à obra realizada por Deus, mas também as nossas obras. Lá no livro de Salmo 19:1 fala assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E Lucas 9:62 diz assim: mas Jesus lhe replicou: ninguém que
tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Então a obra de Deus, ele implica em evangelizar, mas ele implica também em fazer discípulos, pois Jesus nos mandou fazer discípulo de todas as nações. É isso que o Senhor ele quer, que nós fazemos discípulos a todas as nações. Amém? Então você não pode mais olhar para trás. O Senhor ele te chamou. O Senhor ele te chamou para fazer uma obra prevalecente. Amém? E essa obra, ela é responsabilidade de toda a igreja. Não é só do obreiro, não é só da liderança, não. Ela é de toda a igreja. Amém? Por isso, precisamos investir em treinamento dos membros para evangelizar, consolidar e discipular. É isso que nós fazemos com o Ministério Kids, com as crianças. Nós evangelizamos, nós consolidamos e nós treinamos. Por quê? Porque nós estamos nesse tempo levantando verdadeiros homens de Deus. Nesse tempo nós estamos levantando líderes, pastores, que quando eles estiverem maior, eles vão estar em frente a uma obra. Amém? Foi para isso que o Senhor ele nos comissionou. Foi para isso que o Senhor ele nos chamou nesse tempo, para levar a palavra de cidade em cidade. Amém? Então aqui o texto, finalizando, descreve o milagre da ressurreição, dizendo que a carne do menino aqueceu. E novamente nós vemos que houve um processo para acontecer, para gerar a vida naquela criança. Então nós precisamos entender que pregar o evangelho, ele inclui o processo de consolidar um por um e por fim discipular individualmente. Amém? Então esses três aspectos apontam para o milagre da salvação, que acontece por meio de um processo, começando com o evangelismo, consolidação e o discipulado. Tá tete a tete, olho no olho. Amém? E cada uma dessas etapas, elas precisam ter o aspecto individual para ser eficiente. O discipulado nós fazemos com um ou com alguns, né? Depende do discipulado. Mas tem discipulado pessoal só com uma pessoa. Você tem que estar olho no olho com aquela pessoa. Amém? E hoje é o tempo da igreja pregar o evangelho às nações, indo de cidade em cidade. Amém? Esse é o propósito do Senhor. E nós cremos que por meio da igreja em local em cada cidade, nós vamos ganhar muitas almas, muitas vidas para o Senhor Jesus. Mas também nós vamos investir no evangelismo para que haja eficiência na pregação do evangelho. E somente assim se cumprirá por meio de nós a promessa de Deus de possuir as nações e conquistar cidades assoladas. Amém? Glória a Deus. Fica de pé onde você está. Amém? Eu creio que nessa noite o Senhor falou ao seu coração. Eu creio que o Senhor ele já derramou grandes coisas no seu coração. O Senhor ele já aqueceu o seu coração. Amém? Sabe por que nós investimos em criança? Porque nós sabemos que o inimigo, o diabo, ele está aí fora, querendo destruir a infância dos pequeninos. E o Senhor ele levantou mulheres que não temem, mulheres que não negociam. Amém? Foi para isso que o Senhor ele nos chamou, para que nós não venhamos negociar aquilo que o Senhor ele já nos deu. Um propósito de levar a palavra, de ganhar, de conquistar a cidade, as nações, através do evangelismo pessoal. Amém? Fica de pé, coloque aquele louvor fazendo, por favor. Feche os teus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Vamos colocar uma canção. E no momento dessa canção, a hora que você estiver louvando ao Senhor ou orando,
O Espírito de Deus, Ele vai manifestar neste lugar. O Espírito do Senhor, Ele vai vir sobre a sua vida. Amém? Oh, Lachúria, Labachei, Dalaê, Lachúria, Labacheias. Hericanta, Labanaias, Suriname, Suridais. Exaramanaias, Exaramanaias. Oh, Espírito Santo de Deus. Esta é a igreja prevalecente do Senhor, que o Senhor tem levantado nesse tempo. Uma igreja que não retroceda. Oh, Espírito Santo, começa a manifestar no meio da tua igreja. Glória, em glória, de glória em glória. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Cremos, Pai. Esse é o Tentaram tempo acabar oportuno. com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos. Louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. Brilhando em toda parte, a igreja vem, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando para cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, ele está te convidando para cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem com a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre,
A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar, matando alguns irmãos. Aleluia. Eu acho que todos nós aqui, nós já tivemos essa experiência. A experiência de pregar o evangelho. A experiência de levar as boas novas a alguém necessitado, alguém que estava quase morrendo. Alguém que estava quase com seu casamento destruído, sua vida destruída. Eu já contei para vocês inúmeras vezes onde a gente começou a evangelizar alguém, trabalho com alguém, amar alguém, investir em alguém, e a gente não desistiu. Por mais que estava difícil, estava complicado, havia uma resistência, às vezes acerca da pessoa, a própria pessoa às vezes resistia, mas a gente não desistia, até o momento onde os olhos da pessoa se abriram, e aí mudou, o ambiente mudou, aí a pessoa entendeu a mensagem, entendeu que era Deus, que era o Senhor. Eu vou te falar, não, eu pelo menos não experimentei na face da terra algo mais maravilhoso do que isso, do que você, a pessoa, se rendendo a Cristo. A partir de agora, a nossa igreja, ela vai tomar um novo rumo, uma nova direção da parte de Deus. A gente vai começar a iniciar na outra semana o nosso jejum e não pararemos mais de orar, pregar a palavra, anunciar o evangelho, trazer as vidas, para Jesus. Eu tenho certeza absoluta. No ano passado nós tivemos 2 encontros com Deus poderosíssimos, onde a gente via ali, que era Deus. Não foi homem que fez, não foi homem que levou aquele tanto de pessoas para aquele lugar, não foi. Foi Deus, foi o Senhor. E eu acredito que dessa mesma maneira, os céus já estão abertos sobre nós. Deus vai usar a sua vida, você, de uma maneira poderosa para salvar pessoas, para levar esse evangelho, essa palavra, para pessoas que estão próximas de você. Próximas de você. Amém? Aleluia! Talvez você tenha uma oferta, tenha o seu dízimo. Deixa eu orar com você. Se sim, tem envelope ali dentro, está ali dentro, ali em cima, ali, tá? Deixa eu orar com você. Você pode trazer sua oferta e em seguida a gente vai encerrar a nossa reunião. Amém? Aleluia. Pai, nós glorificamos o teu nome, ó Pai. Exaltamos o teu nome, ó Deus, porque o Senhor é um Deus fiel, bom para conosco. Nessa noite, ó Pai, eu quero aqui orar em nome de Jesus pela área financeira de cada um. Eu oro pelas ofertas, pelos dízimos. Eu abençoo a cada um nessa noite, Pai. Eu abençoo aquele, ó Deus, que vai trazer uma oferta, ó Deus. Aquele que vai trazer o seu dízimo, Pai. Que haja multiplicação, favor e graça, mais ainda, ó Deus, na vida dele, em nome de Jesus. Mas eu também abençoo aquele que não tem hoje, mas que em outra oportunidade irá trazer ao Senhor, irá honrar ao Senhor com os dízimos e com as ofertas. Que haja na sua vida, que haja na área financeira, graça e favor multiplicado também, Senhor, eu oro no nome de Jesus. Nessa noite eu abençoo a todos.
e nos conduza, Senhor, de volta para casa, debaixo da tua graça, debaixo do teu favor. Eu oro, abençoa a tua igreja, abençoando, Deus, a semana de todos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pode trazer o seu dízimo e sua oferta, e a nossa reunião está encerrada em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Antes de nós sairmos, eu quero chamar a nossa pastora Val aqui, a obreira, né? E em nome de toda a igreja, amém? Ela tem sido uma bênção nas nossas vidas, né? Nós, mulheres que andamos com ela diretamente. Uma mulher cheia do poder, da glória, da unção de Deus, né? E ela tem abençoado as nossas vidas grandemente, poderosamente, né? Não sou apenas eu, né? Mas nós de toda a igreja, também contando com os irmãos de Paranatinga, amém? Toda a videira Primavera do Leste e toda a videira Paranatinga, amém? Compramos um presente, amém? Organizamos e compramos um presente para a senhora, né? E eu creio que será de grande uso, de grande valor, amém? Porque a senhora é uma pessoa muito especial e muito importante, né? E nós louvamos ao Senhor e agradecemos ao Senhor todos os dias, porque Ele tem colocado uma pessoa, uma mulher de Deus, uma mulher temente, uma mulher que ama esse rebanho, uma mulher que valoriza, né, a obra de Deus. Então nós estamos aqui todos com o coração grato, né? Os irmãos que puderam vir, os irmãos ali de Paranatinga também, né? Eles vão mandar logo depois, né? Eles vão mandar os vídeos gravados, amém, irmãos? Agradecendo a senhora, né, por tudo que a senhora tem feito. Amém? Eu quero que você estenda a sua mão para cá e que você comece a agradecer ao Senhor pela vida dessa mulher. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora pela vida da obreira Val. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos glória, honra, Senhor, e louvor a Ti, Jesus, pela vida dela. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem colocado uma mulher apaixonada pelo Senhor, uma mulher temente ao Senhor, uma mulher, ó Deus, que tem um coração realmente voltado para a Tua obra. Jesus, nós declaramos agora sobre a vida dela, que a cada dia que se passar, o coração dela será ainda mais incendiado. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, e te pedimos, guarda a vida dela, guarda a família, mantenha, Senhor, esse coração. Em nome de Jesus, nós te damos honra e glórias.